Trabalho de sistemas operacionais, grupo Kleber Porciúncula, Daniela Bobsin e Silvio Bescov. Trabalhamos no nosso artigo as semelhanças e diferenças entre o sistema de arquivo HPFS e Extending 4 do Linux. O HPFS está no sistema operacional OS2 Warp 4, né, que eu deixei aqui nessa tela, deixei uma máquina virtual ao lado da outra. E o Extend 4 está no Ubuntu 12.04.4 LTS. Bem, nesse primeiro momento aqui eu já estou com a tela do OS2 aberta, né, onde eu tenho as propriedades do disco C. O interessante foi que a gente criou essa máquina virtual para fazer o primeiro trabalho, né, a primeira etapa do trabalho do grau A, e erroneamente acabamos criando com 2 GB de disco. Né? E as especificações do OS2 dizem que ele trabalha bem, né? que o HPFS vai trabalhar bem entre 100 MB e 200 MB de disco. Mas deu certo, a gente não notou nenhum tipo assim, de instabilidade do sistema com relação a isso. Tá? Então aqui a gente está demonstrando, né, que o tipo de arquivo HPFS, né, volume e tal, aqui tem o total das unidades de alocação, certo? Mas o mais interessante está aqui, ó, bytes em cada unidade de alocação, 512, né, como é o padrão de criação dele, né, para ficar claro assim, que uma das grandes diferenças do HPFS para o seu antecessor, né, que era a FAT, é essa questão, ele não grava mais em cluster e sim direto numa unidade de alocação desses 512 bits. Então ficou bem claro aqui o total de bytes do disco, né, divididos pelas unidades de alocação, né, com 512 bits, então tem um total aqui de unidades de alocação disponível de 3.790.754 unidades. Aqui no Ubuntu eu vou digitar o comando df -t maiúsculo, né? E nós vamos ter aqui uma comparação de como tá essas descrições aqui do disco do Ubuntu. A gente pode ver aqui, ó, no File System, né, ele dá o type, né, que no caso a nossa partição aqui é a dev SDA1, né, ela está em Extend 4. O tamanho do bloco, né, aqui nós temos 512, aqui nós temos de 1 KB já, né, ou seja, 1024 bytes. O nosso volume aqui tem um tamanho de, vamos botar aqui, mais um comandinho, tf-h, onde aqui nós temos um tamanho de 6,1 GB, né? Então, dividido pelo número de blocos, nós vamos ter aqui um total de 6.302.460 blocos. Né? Então aqui a gente consegue ver nativamente, né, a diferença de blocos de um para o outro. Além do que a gente já demonstrou, a nossa intenção também era demonstrar a velocidade de gravação em um sistema de arquivo e outro, ou seja, uma comparação entre essas velocidades entre o HPFS e o Extend 4. Eu vou demonstrar no Linux aqui uma gravação de arquivos agora. Vou mudar aqui para cd/temp, e aí eu vou usar o comando time touch, vou definir
Eu quero que ele grave 150 mil arquivos. Confirmando, 150 mil arquivos. Com esse comando ele vai me dar quanto tempo ele vai levar para gravar 150 mil arquivos. Vamos ver. Certo. Levou 3,9 segundos para fazer isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto tempo ele vai levar para remover esses arquivos. Mesma coisa, 150 mil arquivos. Então aqui a gente consegue ter uma ideia mais ou menos da velocidade que ele tem de escrita em disco. O importante é o seguinte, nós não encontramos para o OS2 nenhum programa parecido que pudesse nos dar essa ideia também para fazer uma comparação mais precisa. A única coisa que a gente conseguiu descobrir foi que eu tenho um comando chamado cache cache.exe, que o que ele me retorna? Ele me retorna justamente que o cache está ativado, né? A gente pode fazer algumas leituras que realmente existe uma grande diferença assim do cache no S2 quando ele está ativado e quando ele não está ativado. Aqui por padrão a gente conseguiu descobrir que o S2 ativa o cache por padrão, pelo menos essa versão que a gente está trabalhando, né, que é o ARP4, mas não conseguimos um comando que realmente pudéssemos fazer uma comparação mais precisa. O que a gente conseguiu em termos de comparação foi isso, mas uma ideia que ficou para a gente num futuro é fazer uma implementação de um benchmark que a gente possa compilar no próprio OS2, né, para fazer testes com o cache ativado e desativado. Por questões de tempo a gente não conseguiu resolver isso.